Pai, Senhor, meus irmãos. Amém. Só vitória. Glória. Aleluia. Meus irmãos, eu sou grato a Deus por mais um dia na presença dEle, louvando e agradecendo por Ele é digno de toda honra e de toda glória. A Bíblia nos fala em Salmos 4:8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu me fazes habitar em segurança. Salmos 3:5 vai nos dizer ainda: eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor nos sustentou. Amém? Se vocês estão aqui, se eu estou aqui, é porque Deus Ele tem nos sustentado para a glória do nosso Deus. Amém? Antes da gente iniciar essa pregação, eu queria fazer uma oração com você, amém? Quem vai orar comigo? Amém, 3 Deus. minutinhos, amém? A presença do nosso amigo Espírito Santo já se encontra nessa casa. Mas vamos chamar ele com mais um pouco de intensidade. Quando eu pisei a planta dos meus pés aqui, eu já pude sentir a presença dele aqui, amém? Mas vamos chamar ele, porque eu tenho certeza que ele vai se manifestar de uma forma especial, amém? Quem vai orar em nome do Senhor Jesus Cristo? A Bíblia nos fala que só vamos vencer a base de oração, só vamos vencer a base de jejum, e a igreja atual está precisando de orar mais, está precisando de jejuar mais, amém? Vamos orar? Glorioso Deus, soberano eterno Pai, das luzes, Senhor da glória, nos colocamos diante da tua presença para glorificar e exaltar o teu santo nome nesta noite. Pai, desde o momento que eu pisei a planta dos meus pés aqui nesta casa, eu já pude sentir a tua presença aqui, Espírito Santo. Eu já pude sentir a tua presença neste lugar, meu Pai. Mas eu quero mais um pouco de intensidade nesta noite. Amigo Espírito Santo, nós te convidamos com um pouco mais de intensidade. Aquele que ainda não é batizado no Espírito Santo, aquele que ainda não fala em línguas, Senhor, começa a tocar nesta vida, começa a tocar neste irmão, nesta irmã, neste jovem, começa a tocar nesta criança, Pai, porque a tua palavra me fala em Jeremias 29:13: e buscar-me-eis e me achareis, e quando me buscardes com todo o vosso coração. Senhor, nós estamos clamando aqui nesta noite, buscando a tua face, a tua presença, para que o teu poder possa ser manifestado nesta casa. Deus, desde o começo deste mundo, o Senhor já manifestou a tua presença, mas com um pouco mais de intensidade elevada na baixa. Como que na Bíblia, tudo dedica, Senhor, começa a tocar nesse homem que entrou fraco aqui, começa a tocar nesta mulher que entrou fraca, entrou, Senhor, precisando de uma injeção de ânimo, entrou precisando de uma restauração, de uma libertação na casa, de uma libertação na família. Amigo Espírito Santo, começa a passear nesta igreja, começa a tocar nas enfermidades da planta dos pés à volta da cabeça. Agora todas as enfermidades vai bater em retirada agora. Espírito de opressão, espírito de aflição, espírito de morte, nós te damos uma ordem agora. Sai deste corpo agora, sai desta casa agora, sai agora, caroços desapareçam, câncer, AIDS, todas as dores do corpo agora desapareçam, todas as enfermidades agora desapareçam. O Senhor nos diz que a tua palavra em Marcos 16:15 diante, que nós vamos pisar na cabeça da serpente, e todos aqueles que creem em tuas mãos, as enfermidades vão ser curadas, todas as enfermidades aquele marcando e levando de onde o Senhor começa a tocar, amigo, começa a tocar, amigo Espírito Santo, começa a tocar, amigo Espírito Santo, começa a tocar nesse que entrou fraco, nesse que entrou desacreditado aqui nesta casa, que entrou precisando de restauração, porque eu sei que tem. O Senhor soprou no meu ouvido e me disse: há pessoas aqui precisando de restauração, restauração no casamento, restauração em casa, restauração na vida financeira, na vida espiritual. Senhor, começa a tocar, começa a restaurar, Senhor, começa a levantar o teu povo na oração, porque a igreja do século XXI, Senhor, não são todas, mas
mas é uma igreja fracassada, é uma igreja que precisa de orar, é uma igreja que precisa de jejuar, que precisa se converter de novo. Precisamos voltar aos princípios. Jeremias estava profetizando e disse em Lamentações 5:21: Senhor, nos converte e nós seremos convertidos, renova os nossos dias como antes. Abacuque, do outro lado, estava dizendo: Senhor, aviva a tua obra, notifica no meio dos anos. Meu Pai, eu lhe peço nesta noite, sentimos a tua presença de amigo. Seja bem-vindo nesta casa, seja bem-vindo nesta casa, seja bem-vindo neste lugar, amigo. Espírito Santo, queremos te entregar nesta nação. Alabás, Amai Dubi Red, Grande, Ramandai, a Sérvia, Anicala Dubi Red, Alabaciga Chola. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 11. Dubi Red, Alabaciga Chola. Abra sua Bíblia em João capítulo 11. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. E quero agradecer também ao pastor Ronaldo. Obrigado pelo convite. A esposa, muito obrigado pela honra. É uma honra estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você. Prepara o teu coração, porque Deus ele vai te trazer resposta que você tem buscado da parte do nosso Deus. Amém? Amém, Jesus. João capítulo 11. Eu estava com essa mensagem o dia inteiro pulsando no meu coração, e eu tenho certeza que Deus ele vai falar pela misericórdia dele. João capítulo 11, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga escolinha dominical. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos ler para a gente ganhar tempo, que tem a Santa Ceia ainda, a parte mais importante. Amém? João capítulo 11, versículo 1 fala a ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com ungüento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs a dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 25 e 26 para a gente encerrar. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê e vive em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Possa sentar em Jesus. Pai, que está a tua palavra. E pedimos para o Senhor falar nesta noite. O Senhor já tem falado através dos louvores, através das saudações. Mas eu lhe peço mais uma vez, fala, Senhor. Sansão pediu pela última vez a força para se vingar dos filisteus. Eu peço mais uma vez, me empresta de novo a sabedoria, o conhecimento, a ciência, Senhor, porque não é minha, é tua. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito conhecida, que se encontra em João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Todos conhecem essa história linda, essa história magnífica, mas para a gente entender esse contexto, nós precisamos voltar um pouco na história e dizer que quando Jesus ele desce para esta terra, ele larga toda a sua glória no céu. Ele tinha toda a sua glória, ele sai, ele desce para o ventre de Maria, e desse intermédio eu vejo agora Jesus, ele no ventre de Maria, mas muitas batalhas sendo travadas por ele, desde o ventre de Maria. E todos conhecem a história quando Herodes ali e Pilatos, né, todos ali da época, eles ficam sabendo que Jesus iria nascer, e eles não queriam que isso acontecesse, porque o plano de Satanás era destruir. O plano de Satanás nesta noite é destruir a sua vida, é destruir sua família,
é destruir os teus sonhos, os teus projetos. Mas quando Deus ele chega na casa, quando Deus ele chega no negócio, aí tudo muda. Tudo é transformado para a glória de Deus. Pois bem, Jesus ele desce e ele é gerado pelo ventre de Maria. E quando agora ele nasce, nós vemos que aos 12 anos de idade, ele está dentro das sinagogas, está dialogando com mestres e doutores, trazendo para os dias de hoje. Eram pessoas entendidas, eram pessoas sábias, eram pessoas teólogas, pessoas que tinham a Bíblia, pessoas que tinham as leis na cabeça, e que eles conversavam facilmente e destrinchava a palavra de Deus. Mas Jesus agora com 12 anos, ele está agora dialogando dentro do templo. Eu posso ver por esse intermédio que Jesus ele sai um pouco de cena. Se eu não me engano, no livro de Deuteronômio vai nos dizer que para o sacerdote exercer o seu ofício, ele precisa ter uma idade de 30 anos. Por mais que Jesus ele veio para quebrar o sábado, para quebrar a lei e jogar tudo isso por terra, porque haviam muitos na época religiosos que acreditavam mais na lei do que nos milagres que Jesus estava fazendo. É verdade. Então agora Jesus ele desaparece um pouco e ele retorna com 30 anos de idade, e agora o ministério dele começa. Ele começa curando cegos, curando paralíticos, ele começa expulsando demônios e fazendo obras extraordinárias. No final do livro de João vai nos dizer que se fosse para colocar em um livro, não ia caber de tantos os milagres que Deus realizou naquela época. Eu já quero profetizar na sua vida. Deus ele vai realizar aquilo que você está pedindo para Ele. Basta você clamar, basta você buscar e não desanimar. Aleluia, quero dizer Deus. ainda da parte do nosso Deus. Eu Pessoas creio, têm Jesus. ficado pelo caminho, sabe por quê? Porque têm desanimado, porque não têm perseverado mais na palavra de Deus como é para perseverar. A primeira luta cai, a primeira prova já bambeia. Sabe por quê? Eu vou falar, ele é massa, aleluia. é porque tem cristão que não está construindo mais a sua casa na rocha, está construindo de qualquer jeito, não quer cavar o alicerce, já quer colocar o bloco e mandar bloco para cima, depois telhar, aí a prova vem, aí a luta vem, a casa cai, vai reclamar com Deus, Senhor. Aleluia. Isso aconteceu. Glória. Mas o Senhor permitiu isso na minha vida, mas não é Deus que permitiu. Eu vou falar, Jesus, tem provas que é Deus nos provando. A Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Eu provo, eu castigo, eu repreendo todo aquele que eu amo. Glória. Mas tem certas provações que não é Deus que está provando, mas é você que coloca os teus pés nela. Aleluia. Não vai Jesus, para meu Deus. a esquerda, não vai para a direita, você faz tudo ao contrário. Ele está dizendo, não faça isso, meu filho, você vai lá e faz. Passa por cima da direção dele. Mas nesta noite ele está dando mais uma chance para cristão aqui. Glória. Aleluia. Jesus, meu Na Deus. direção, não ande segundo a tua vontade, porque senão você vai quebrar a cara. O líder é bacana. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quando eu observo esse texto, Jesus ele estava fazendo a obra, e Lázaro, ele fica doente. E quando ele fica doente, a história vai nos dizer que eles mandam um mensageiro de Betânia até na onde que Jesus estava. E quando esse mensageiro chega lá, ele fala, Marta e Maria me mandaram aqui a dizer para o Senhor, para o Mestre, que Lázaro, aquele a quem tu amas, está doente. Mas agora eu começo a observar esse texto e começo a ver também que historiadores vão dizer que quando esse mensageiro sai de lá, alguns acreditam que quando ele chega em Betânia de volta, Lázaro já estava quase falecendo, quase morto. Ou alguns acreditam que ele estava até morto. E Jesus ele manda esse mensageiro dizer para eles, fala para eles que essa enfermidade não é para a morte, pastor. Essa enfermidade é para que o Filho de Deus seja glorificado. Eu vou repetir. Aleluia, Aleluia. maravilhoso.
essa prova que você está passando, esse momento que você está enfrentando, eu vou falar, Espírito Santo, esse desemprego que você está enfrentando, esse momento que você acha que não vai ter saída, é Deus te provando, é Deus te provando para ver até onde você vai chegar. Deus, Ele está moldando o seu caráter, Ele quer fazer de falar, gente. Ele quer fazer de você um pai melhor, Ele quer fazer de você uma pessoa, um bom esposo, e ser menos arrogante. Deus quer mudar o seu caráter, Deus quer mudar a sua vida, porque tem gente que precisa de um empurrão, não é nem de um tapinha nas costas, é de um empurrão mesmo. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para a crente que Ele está forjando o teu caráter. Não se preocupe com esta porta fechada, no momento certo Ele vai abrir, no momento certo vai acontecer. Talvez você está passando por um momento de enfermidade e está dizendo: Senhor, será que daqui a alguns meses eu vou estar nessa terra ainda para contar a história? Mas Ele está provando o crente, Ele permite certas situações para que nós venhamos a nos achegar da presença dEle. Pastor, tem gente que precisa de entrar na provação mesmo, tem gente que precisa de entrar na provação, de entrar no luto, na enfermidade, para se achegar diante a presença de Deus, porque só quer glorificar quando está tudo bom, quando está empregado, quando a família está com saúde. Mas Deus está falando com o cristão aqui, é no momento da prova, é no momento da bênção, é no momento da dificuldade, é no momento da enfermidade que você tem que buscar Ele. Aleluia, Deus. E quando esse mensageiro chega em Betânia, ele vai encontrar um cenário totalmente triste. Ele vai encontrar um cenário totalmente desolado, um cenário acabado. Eu já passei por isso, já perdi pessoas da minha família, muitas. E é complicado. É Deus. Teve uma certa vez que eu perdi um tio muito querido meu. E na mesma semana eu fui pregar, pastor. E eu falando com Deus, eu falei: Senhor, como é que eu posso pregar um Deus que ressuscita, sendo que o meu tio se foi? Às vezes a gente indaga a Deus por certas situações que nós achamos que tem que ser do nosso jeito. Achamos que tem que ser na nossa hora. Não é no seu momento, não é na sua hora, é no tempo dele. É Ele quem faz, é Ele quem faz. Ele faz se quiser, Ele faz como quer, Ele usa quem quer. Ele usou uma jumenta. Se Ele quiser me usar, se Ele quiser te usar, Ele vai te usar. O dom que você tem buscado, Ele pode te dar. A oração que você tem clamado, buscado, Ele pode te responder. Pode te responder hoje, amanhã, semana que vem, o ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 20. Ele faz como quer. Mas o que eu vejo é que muitos cristãos ainda não aprendeu isso. Quer no momento dele e quer na hora. Calma, e Jesus está olhando para o que você tem passado. Ele tem olhado para a sua situação no céu e tem marcado o encontro contigo. Mas Ele quer, sabe fazer o quê? Ele quer primeiro mudar o seu coração. Ele quer primeiro mudar as suas atitudes, porque às vezes nós precisamos de ser transformados para que o Espírito Santo desça sobre a nossa vida. É sobre transformação de vida. É isso que a igreja do século 21 precisa. A igreja do século atual precisa do quê? De orar mais. Aleluia. Precisa de jejuar mais. Precisa de descer mais na presença de Deus. Porque quer colocar Deus na parede e dizer: Senhor, o Senhor não fez por mim. Quer do jeito dele, quer na hora dele. Mas Deus está falando novamente, está nos dizendo: é do meu. Aleluia, meu Deus. É no meu tempo, é do meu jeito, é como eu quero, é na hora que eu quero. Somente fique na disposição, fique no Salmo 40, em que nos diz desta maneira: esperei com paciência no Senhor, e Ele
ouviu o meu clamor. Devemos ter paciência na presença de Deus. Esse mensageiro, ele encontra um cenário triste e ele fala: ó, Jesus mandou dizer que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a vida. Aí eu começo a observar esse texto e começo a conjecturar. Maria com os olhos cheios de lágrimas, Marta com os olhos cheios de lágrimas, e Lázaro em cima de uma pedra, já duro, gelado, porque estava morto. A Bíblia me fala que quando isso foi dito para Jesus, ele fica ainda 2 dias em Jerusalém até chegar em Betânia. Agora vamos ao texto. Sabe por que Jesus ele espera mais um pouco? Porque é na hora dele, é no momento dele, não é como nós queremos, mas era como ele queria. Agora Jesus ele parte para Betânia. A Bíblia vai me dizer que quando ele chega em Betânia, de Jerusalém até Betânia, eram mais ou menos de 2 a 3 quilômetros, ali caminhando, ou por meios de veículos que na época tinha. Agora eu vejo Jesus chegando em Betânia, encontrando um cenário desolado, encontrando um cenário triste. Agora Marta corre aos pés de Jesus e vai dizer: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora também Maria corre aos pés do Senhor e vai dizer a mesma coisa. Ele fala: então me leva na onde Lázaro está. Quando Jesus chega ao sepulcro, ali ele observa aquela cena, Marta, Maria e aqueles judeus, havia muitos da família que estavam chorando. A Bíblia nos fala em João 11:35 que Jesus, ele observando e vendo isso, ele também chora. Mas agora, meu irmão, o que eu posso observar é que Jesus, quando ele faz aquela oração, ele fala: Pai, eu sei que tu podes fazer, eu sei que o Senhor pode fazer da maneira que quer e como quer. Eu sei, Jesus ele já tinha certeza que o milagre era certo de acontecer, mas ele orou para quebrar a incredulidade do coração daquele povo. E quando ele ora dizendo Lázaro, ele grita: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Lázaro agora ele sai envolto, aleluia, enfaixado, com seu corpo cheio de faixa. Eu como elevada da vassoura, glória, Senhor, meu Deus da glória. Eu sinto a presença. Aleluia, Jesus, meu Deus. Agora quando Lázaro sai para fora, observa esse contexto agora. Lázaro estava enfaixado, os teus olhos estavam enfaixados. Lázaro não tinha como ver, mas ele ouviu a voz. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Era Lázaro dizendo: eu não estou vendo, eu não estou vendo ninguém, mas eu vou seguir a voz. Glória! Mas eu vou seguir a voz. Lázaro não estava vendo porque ele estava enfaixado, mas ele estava dizendo: eu vou seguir a voz. Glória! Eu vou seguir Aleluia. a voz. E o Espírito Santo dizendo para alguém aqui: você não está vendo, você não está contemplando, está orando e nada está acontecendo, mas segue a voz. Segue a voz. Segue a voz. Segue aquele que pode te dar o céu, aquele que pode te dar a terra. Eu vou falar: Espírito Santo da manca. Talvez você tenha encontrado portas abertas, você tenha encontrado portas fáceis, e o Espírito Santo está falando com você: não passe por portas. Ai, não passe por portas largas. Prefere alavar-se, levada a canto. É melhor a porta estreita, porque ela vai te conduzir para o céu. É melhor a porta estreita, a porta pagando preço em jejum, em oração, mas ela conduz para o céu. Você pode estar olhando para mim dizendo: ele está falando isso porque ele não sabe o que eu tenho passado, o que eu tenho enfrentado por esses dias, por essa semana, por esses anos. Eu não sei, mas o Deus que está no céu sabe. Ele sabe o que você tem enfrentado. E eu vou dizer de novo, eu vou repetir, porque tem gente que precisa de entender.
Glória. A porta estreita continua sendo a melhor escolha. A porta para jejuar, a porta para ler a Bíblia. Eu vou falar, Espírito Santo, Anai, Caçupe de Clube Vinalagabacia. A portas e fica a rodinha no meio da firma. Fuja da rodinha, fuja dos maus comportamentos, porque um abismo chama o outro. Se for para pregar, pregue e saia, porque você é diferente. A Bíblia nos fala em Salmos 1 para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. E o que nós vemos hoje em dia, pastor, é cristãos brincando com a palavra de Deus. De noite está pregando, mas de dia na rodinha. A canto é de dia está na rodinha e de noite cantando, mas Deus está nos alertando. Quer entrar no céu, a porta estreita continua sendo a escolha. Quer entrar no céu, a renúncia continua sendo a melhor escolha. Eu não vim aqui eu fiz um jejum sexta-feira dizendo: Senhor, toca naquela igreja, eu vou pregar a tua palavra, Pai. Pelo menos, Senhor, se alguém sair refletindo sobre aquela palavra, já está de bom tamanho. É necessário se consagrar, é necessário buscar a presença dele, porque os dias são maus. Ele nos disse em Mateus capítulo 24 em diante: quando vocês ouvirem guerra e rumores de guerra, quando vocês virem pestes, enfermidade, ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Aleluia, Jesus. Olha o que tem acontecido aí fora. A salvação, ela não é brincadeira. E Jesus, ele trouxe alguém aqui para alertar você. Qual caminho você tem seguido? Qual o caminho que nós temos seguido diante da presença de Deus? Vou falar, Jesus. João capítulo 8, versículo 32 me fala: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. A palavra liberta, a palavra transforma, a palavra continua fazendo milagres. Verdade, Jesus, aleluia a Deus. A palavra continua sendo diferente. A palavra continua sendo a melhor parte. Pela misericórdia de Deus, eu tenho pregado por aí, eu tenho observado. É 1h30 na primeira parte, 1h30, 1h40. Tem igreja que faz até 2 horas. Quando chega na palavra, dá o resto. Aqui não, levar-se a canto. A palavra continua sendo Aleluia. A parte. O louvor é bom, glória a Deus. A primeira parte é bom, glória a Deus. Aleluia. Essa palavra, ela continua entrando no coração, ela continua entrando na mente. Ela é como uma espada de 2 gumes. Na onde eu não posso ir, a palavra vai. Ela visita os hospitais, ela visita as cadeias, ela discerne os seus pensamentos, ela pesa o seu espírito, ela sabe aquilo que você está pensando agora, sabe exatamente aquilo que você vai fazer amanhã, aquilo que você vai fazer depois deste culto. Ela sabe exatamente e conhece a nossa vida. A palavra de Deus está em Gênesis capítulo 1 agora, está entre Malaquias e Mateus agora, está em Apocalipse agora. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Aquilo que nós não sabemos, daqui a 3 minutos eu não sei o que vai acontecer, mas a palavra sabe. A palavra de Deus sabe. Foi por isso que Deus, observe esse contexto, Deus, ele podia ter criado o mundo em um estalar de dedos, mas ele não faz isso, porque ele cria através do poder da palavra. Para te dar um exemplo, ele disse: e haja luz, ouve, e haja separação entre as águas. Ele disse: haja. Ele criou o homem, ele criou a mulher, mas agora nós observamos isso e conseguimos ver que é através da palavra. Ele nos deixa esse exemplo para que nós possamos profetizar. Será que você tem profetizado na tua casa? Será que você tem lançado palavras de bênção na sua casa? Qual é a palavra que você tem lançado lá na sua casa? Qual é a palavra que você tem falado no seu serviço, na rua, quando ninguém te vê? Porque está aqui em cima de um altar de terno e gravata, está sentado aí. É muito fácil ser cristão, mas cristão de verdade
É quando você sai na rua, quando ninguém te vê. Aleluia, papai. Aleluia. Glória a Deus. O poder ainda está sobre a palavra. Irmãos, teve uma igreja que eu fui pregar, e pela misericórdia de Deus, antes das minhas pregações, não é só eu, todos deveriam fazer isso. No mínimo, um jejum. Reverenciar aquele que nos chamou. Aleluia. Porque se cair alguém endemoniado, como que o pregador ou o obreiro vai expulsar? Ele se prepara, jejuma. Porque quando você coloca as mãos, se você estiver em autoridade, estiver correto na presença de Deus, vai ter que sair. Para você não passar vergonha. Deus está nos alertando. É necessário jejuar. Não quer jejuar todos os dias? Amém. Não jejuma. Mas nos dias de culto, faça um jejum. Não consegue jejuar muito? Faça de 15 minutos, de 20, de 30, de 1 hora. Pelo menos você está se esforçando e Deus vê, Ele conhece o nosso esforço. É verdade. Eu fui em uma certa igreja e ali jejuando, orando, e quando passaram para mim a palavra, deram 10 minutos de palavra. É complicado. E eu falei com Deus aquele dia, eu falei, Senhor, mas a gente se separa, estuda uma palavra, jejuma, mas amém. A igreja do século 21, vou falar, Jesus, não estou dizendo aqui, mas o mundo está entrando facilmente dentro de algumas igrejas. Ao invés da igreja impactar o mundo está impactando as igrejas. É verdade, Jesus. Está cada vez mais. Eu não vim aqui para pregar vestes, usos e costumes, mas o Espírito Santo, Ele nos transforma. O Espírito Santo é Ele quem nos conduz e nos mostra o caminho ao qual devemos seguir. Para a gente encerrar, quando nós olhamos para esse contexto, Jesus ele chama Lázaro para fora. E quando ele chama, Lázaro sai. Ele sai com vida. Aleluia, Alguns Deus. historiadores vão dizer que Lázaro ele estava noivo. A história vai dizer que ele era novo, que tinha tudo pela frente. Mas agora, quando ele morre, os sonhos dele se vai com ele. Os projetos dele se vai também. Talvez você entrou aqui igual Lázaro. Os teus sonhos estão mortos. Os teus projetos estão mortos. Aquilo que você um dia sonhou estão mortos. Você sonhou tanto, dizendo a Deus, Senhor, eu quero que seja assim, assim e assim. Mas talvez não está do jeito que você planejou. Aleluia. Talvez a sua vida não está saindo como você quis. Os teus filhos que você orou tanto, pedindo para que estivessem na presença do Senhor, talvez não estão. Ou algumas circunstâncias não está saindo como você quer. Mas Deus, Ele sabe aquilo que faz. E Ele está dizendo para alguém aqui ainda, os teus sonhos, eles podem ser ressuscitados. Aleluia, Jesus. Eu Os seus creio, projetos, Deus. eles podem ser ressuscitados. Porque todo aquele que crê em mim, meu irmão, se você soubesse o Deus que você tem servido, se você Aleluia, soubesse o Deus. Deus que você tem servido, você ia diminuir o seu problema e ia aumentar o Deus que você tem Oh, servido. Deus, aleluia, Glória a Deus. Deus. Oh, papai, aleluia, Nós no mês Deus. retrasado, eu passei por um processo de enfermidade. Eu estava com uma bactéria no estômago chamada H. pylori. É muito normal, muito comum, mas é muito difícil, porque ela chega de repente, silenciosa, e eu fiquei mal. Eu fiquei mal. E ali, em certos momentos, eu orava a Deus chorando e dizendo, Senhor, mas eu sou teu servo. Eu estou aqui, Senhor, te buscando. Por que isso está acontecendo comigo? E depois de um tempo a gente começa a orar e começa a entender que Deus ele faz como quer. Ele cura quem quer. Se Ele quiser curar, Ele cura. Aleluia. Eu entendi que ao meditar na palavra de Deus, Ele não vai chegar, pastor. Quando o médico pode fazer, Ele não vai te ajudar, porque Ele deixou os médicos. Mas aí quando se torna impossível para os médicos,
Ele chega. Aleluia. Porque a Bíblia nos fala em Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque é impossível. Todavia, tudo aquilo que é impossível para mim, para você, É, papai, é aleluia, possível para Deus. Deus. Oh, aleluia, papai. Não sei a causa que você entrou aqui nesta Deus. noite. Glória a Deus. E que você está achando que é Eu impossível. creio, Jesus. Que você está achando que é difícil. Eita, papai. Você está achando que, Senhor, eu não vou Oh, conseguir. aleluia, Jesus. Olha para a minha situação. Olha como é que eu estou, Senhor, na tua presença. Mas Deus está te dizendo: ei, não se limite à provação que você tem passado. Não se limite ao teu momento que você tem enfrentado. Porque os momentos passam. As provas também passam. A prova não vai te definir quem você é na guerra. Aleluia. O momento que você tem enfrentado não vai te definir quem você é diante da presença de Deus. E pessoas têm ficado pelo caminho, por quê? Porque estão vivendo os momentos. Estão caindo pelos momentos. Estão se vendendo pelos momentos. Verdade, Jesus. Mas saiba que os momentos passam. Mas Glória a a vida Deus. eterna, ela continua. Aleluia. Algumas pessoas têm a mania de dizer: morreu, acabou. Eu vou falar, Jesus. Quando a gente morrer, aí que vai começar. Você sabe por que Jesus ele disse: o inferno é na onde que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Quando uma pessoa morre, você vai ver que após o terceiro, quarto dia, aleluia, os vermes que estão dentro da gente, as bactérias, porque todo mundo tem bactérias boas, ruins, que estão aleluia, dentro da gente, elas não têm mais, aleluia, mais alimento para se sustentar. Então agora elas começam a se alimentar do próprio corpo. Elas começam a comer de dentro para fora. É por isso que Jesus ele disse: no inferno é na onde que o bicho não morre, meu Deus, e o fogo não se apaga. O que ele estava querendo dizer com isso é que os bichos vai comer, mas você vai tornar de novo, porque é sofrimento eterno. Os bichos vai comer e você vai tornar o sofrimento eterno. É sofrimento eterno. É sofrimento eterno. É sofrimento eterno. Eu estou repetindo, porque tem gente que precisa de ouvir isso. É sofrimento eterno. O bicho vai comer e de novo vai ser repetido o processo. É sofrimento eterno. Mas todo aquele que estiver com Jesus, todo aquele que estiver ligado na videira verdadeira, Aleluia. todo aquele que estiver com a sua vida ligada no céu, a bonança, a riqueza, a glória, a adoração no céu é eterna. Canto para a gente encerrar. Quando Jesus ele sobe na cruz do Calvário, aquela cruz não era para ele. Ele se entrega por mim, se entrega por você. E muitas das vezes nós não conseguimos fazer nada para ele. Absolutamente nada. Às vezes não conseguimos orar nem 5 minutos, nem 10 minutos, nem 30 minutos. Nos sentimos tão fracos mediante as provas e as lutas que deitamos às vezes sem agradecer a Deus, ou levantamos sem agradecer a Ele. Tão miserável que nós somos nesta terra. E Ele se entrega por mim. Ele se entrega por você. Sabe? Quando Ele está rumo ao gol, Ele podia desistir daquilo. Ele nem podia ter descido o varão do céu. Ele podia ter ficado na mesma, porque um Deus vai sair da sua glória tão esplêndida, tão poderosa, para vir aqui morrer por mim, morrer por você. É Deus. Ele sabia que uma hora ou outra a gente ia ficar fraco, pessoas iriam se desviar, pessoas iriam trair ele. Mesmo assim ele veio, ele sobe naquela cruz. A história vai dizer que todo aquele que era crucificado em uma cruz era considerado maldito. Ele sobe naquela cruz. Mas a história vai dizer também que aquela cruz não era para ele. Na festa da Páscoa, eles tinham o costume de soltar um preso e crucificar o outro. Havia Jesus e Barrabás preso. Barrabás ele fez por merecer.
Ele cometeu crimes. Jesus não. Qual crime que ele cometeu? O crime de curar pessoas? O crime de ressuscitar mortos? O crime de dar vista para pessoas? O crime de transformar famílias? Isso é crime? Mas eles disseram: solta Barrabás, crucifica Jesus. Agora a saga é iniciada. Eles batem em Jesus, eles gospem em Jesus, eles colocam uma coroa de espinho em Jesus e faz ele subir ao Gólgota carregando aquela cruz pesada. Amai, Aleluia. Eu começo a observar isso para a gente encerrar aqui, coragem. Eu começo a observar isso e eu começo a ver que quando Jesus ele está a caminho do Gólgota, ele está sofrendo, ele está sangrando, ele não havia se alimentado, ele estava fraco. Mesmo assim ele não larga a cruz, e quando cai no chão, Simão Sirineu vai ajudar ele. Eu quero te dizer algo da parte de Deus aqui. Alguém está te ajudando, mas você não está vendo. Talvez você está esperando ajuda bater na tua porta, mas tem alguém orando por você e você não está vendo. Aleluia. Você está tendo ajuda de alguém. Aleluia. É por isso que você não caiu ainda. É pelas misericórdias de Deus. A Bíblia nos fala em Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 22, Senhor, as tuas misericórdias é a causa de não sermos consumidos. A gente não foi consumido ainda, é pela misericórdia de Deus. E quando Jesus ele vai subindo, ele vai sofrendo, sangrando, ele não tinha se alimentado, e ele vai. Agora quando vão pregar ele, a cruz não era para ele. Barrabás era um pouco mais alto do que Jesus. Mas agora quando vai pregar Jesus, eles pregam um lado. E quando chega no outro, não dá, não bate. Então eles começam a puxar o braço de Jesus até deslocar o ombro dele. E quando eles puxam, desloca, aí eles pregam. Mas a dor que Jesus sentiu por mim, a dor que Jesus sentiu por você. Porque a cruz não era para ele. Aí quando crucificam ele, ele fala: Pai, está consumado. E mesmo assim, em cima daquela cruz, ele fala: Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Deus que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Um Deus que quando encontrou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou na hora, ele não hesitou. Era uma falta de respeito tão grande para um velório na época. Agora pensa comigo, se tem alguém que vai ser enterrado aqui, você vai para o enterro. Jesus para porque ele sabia o que é que estava fazendo. Era para ressuscitar o filho da viúva de Naim. Ei, ele sabe o que tem feito na sua vida. Você não está entendendo o processo, mas ele sabe o que está fazendo. Acalma o teu coração, porque ele conhece a tua vida. A lavacanda, a mandalha, sério, vindica labalha, oramando, rebetereva, surbe de calamaramanda, arábia, alá, siga, choma. Nós estávamos orando no monte sexta-feira e eu estava: Senhor, ó meu Deus, visita aquela igreja, visita, Senhor, aqueles que estão fracos na fé, os que estão, Senhor, aí fora também, porque nós devemos orar. Meus irmãos, estava ali com outros 3 jovens orando. Por isso que nós temos que estar atento à voz de Deus. Às vezes Deus nos dá revelações e nós passamos desapercebido. Deus está falando com alguém aqui: entrega o que eu tenho te dado. Não é para engolir, é para entregar. Quando eu estava orando, o Espírito Santo sopra nesse ouvido e fala: meu servo, tem alguém aqui buscando o dom da palavra, fala que eu vou dar. Eu fiquei meio assim de entregar, mas aí eu falei: eu não vou levar para casa, eu vou entregar. E eu passo essa revelação. O irmão levantou a mão na hora e falou: eu estou buscando o dom da revelação. Então Deus está, alabança, ele está
incentivando, Ele está falando com você. Entrega o que eu te tenho passado das madrugadas, entrega o que eu tenho te dado em sonho. Talvez você olhe, mas quem sou eu para entregar alguma coisa? Entrega para você não pagar o preço de você morrer. Glória a Deus. Aleluia. Para a gente encerrar, você sabe por que Jesus ele chega no quarto dia? Os judeus da época, eles acreditavam que após a morte, o Espírito ele ficava pairando em volta do corpo durante 3 dias. Foi por isso que o mensageiro chega e Jesus espera mais 2 dias para chegar no quarto. Foi para provar para todos eles que não era historinha judaica, não era conto de fada, era o próprio poder de Deus. Se Jesus chegasse no primeiro, no segundo, no terceiro dia, eles iriam dizer: não, o Espírito fica pairando, não foi você que ressuscitou. Então Jesus chega no quarto, foi para provar que não era nada disso, era o poder de Deus. Deus, ele vai chegar no quarto dia, ele é macandarábia. Eu vou profetizar na tua vida. Deus, ele vai chegar no quarto dia na sua vida. Talvez no primeiro você não está vendo nada, no segundo você não está contemplando nada, e está dizendo: Senhor, cadê a promessa? E Deus está: eu vou chegar. Alabaça. Ele está dizendo: eu vou chegar no quarto dia na vida de alguém aqui. Eu vou curar enfermidade no quarto dia. Eu vou abrir portas no quarto dia. Ele vai chegar no quarto dia, diz o Senhor. Quem recebe esta palavra? Quem recebe essa palavra? Aleluia, Jesus. Amém? A mensagem está encerrada em nome de Jesus. Aplauda ele, porque